mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário, vamos falar hoje sobre literatura. Olha só a aula de hoje. Vamos falar na aula 164, língua portuguesa, sobre o romantismo no Brasil, contexto histórico, suas características. Exatamente. Vamos lá então, vamos falar um pouco aí sobre a primeira geração, olha só. Primeira geração nacionalista, indianista, religiosa, muito bem. Então são características dessa primeira geração do romantismo brasileiro. Então temos aí como característica o nacionalismo, ou seja, o ufanismo, são características extremamente nacionalistas no seu texto, né? Um certo ufanismo nas suas escritas ali. Então são características da nossa primeira geração. Falamos também aí, vamos falar também aí sobre características do indianismo. O que vem ser o indianismo, essa característica aí da primeira geração do romantismo? Muito bem, eles vão trazer aí características do índio como herói nacional nos textos dessa primeira geração, também valores religiosos aí do cristianismo. Então eles vão trazer muito forte isso nos textos da primeira geração do romantismo. Nessa fase ganharam destaque os escritores Gonçalves de Magalhães e o Gonçalves Dias. Muito bem, olha só aí essa outra informação que nós vamos trazer aqui a respeito do texto desse poeta, olha só. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi. Então notem aqui que nesse texto ele vai trazer a ideia indianista, como guerreiros, né? Como, olha só aqui que ele fala que sou filho da selva. Então ele vai trazer essa característica aí do indianismo, da valorização do índio como herói nacional. Olha só aqui, seguindo com o texto. Da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então notem aí essa característica da valorização do índio como herói nacional e tudo mais, ok? Esse é uma das características aí da primeira geração do romantismo. Vamos falar um pouco aí sobre a segunda geração? Olha só. Segunda geração, ele vai trazer ali o sofrimento, a dor existencial, vão ser características dos textos desses poetas, desses escritores da segunda geração do romantismo. Então notem aí que eles já vão trazer uma outra temática. O sofrimento, a dor existencial, a angústia, o amor sensual, idealizado, né? A idealização da mulher também, foram os principais temas dessa literatura produzida durante a segunda fase. Então, essa é a característica aí da segunda fase do romantismo, né? Seus principais representantes foram Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e o Junqueira Freire. Muito bem. Olha só, temos aí um texto característico dessa segunda geração. Então vamos ver um vídeo. Olha só, observe aí como ele vai trazer essas características que nós abordamos aqui, essas características da segunda geração, que é o sofrimento, a dor existencial e tudo mais. Olha só. A memória de meu filho, morto a 11 de dezembro de 1863. Eras na vida a pomba predileta, que sobre o mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao pegureiro. Eras a messe de um dourado estio. Eras o idílio de um amor sublime. Eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste. Crença, já não vives. Correi, ó lágrimas saudosas, legado acerbo da aventura extinta, dúbios archotes que a tremer clareiam a lousa fria de um sonhar que é morto. Notaram aí características
romantismo dessa segunda geração, o subjetismo, né, o sentimentalismo, aí o autor fala a respeito da morte do filho, então ele vai trazer muitas essas características das emoções individuais dos autores nesse segundo momento. Temos um terceiro momento também, olha só, terceira geração, olha só aqui essa informação que nós vamos trazer. Muito bem, olha só. O condoeirismo, importante corrente literária, que marcou a terceira geração da poesia romântica do Brasil, teve como principal representante o poeta Castro Alves, cujo engajamento na poesia social rendeu a alcunha do poeta dos escravos. Então ele vai trazer muito essa característica da luta libertária dos escravos. Então, o Castro Alves é um importante ícone dessa terceira geração do romantismo. Porque quais são as características? Olha só. Características. As principais características da literatura romântica no Brasil são, olha só aqui, que é ao meu lado, ó, rompimento com a tradição clássica, eles vão romper ali com a tradição clássica ali do greco-latino, né? Então eles vão trazer aí uma nova linguagem, eles vão trazer também o amor platônico, aquele amor idealizado e tudo mais. O que mais que eles têm aí? Idealização da mulher, a mulher pura, né? A mulher bela. Então eles vão trazer, idealizar essa mulher nos textos, muito bem. O que mais? Subjetivismo, egocentrismo, falei aqui a respeito das emoções, né, desses poetas, desses escritores, então eles vão falar muito ali sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos e tudo mais. Falei também sobre o indianismo, olha só, próximo aí, ó, indianismo, né, o tema do índio, a idealização do índio como o herói nacional, o herói brasileiro e tudo mais, vai trazer o nacionalismo, o ufanismo, o patriotismo exagerado vai estar presente ali também nos textos dessa geração do romantismo também. O que mais? Culto à natureza, a natureza pátria, a natureza do Brasil, no caso que nós estamos falando do romantismo brasileiro. Então eles essa temática vai estar muito presente ali nos textos românticos. Muito bem. Que mais? O sentimentalismo. Falei, assistimos há pouco aí o vídeo do sentimentalismo exagerado, né, exacerbado. Então vai ter também esses temas no texto. Que mais? Vai ter liberdade formal na forma de se escrever. Eles vão procurar uma liberdade ali, tanto nos textos dos poemas, quanto nos textos ali da prosa. Muito bem. O que mais? Religiosidade, vão valorizar muito os temas cristãos, né? Muito bem. A evasão, o escapismo, são características também aí do nosso romantismo. Olha só, a primeira geração. Voltar a falar um pouco sobre a primeira geração, a geração nacionalista ou indianista, falamos aqui a respeito, mostramos um texto ali a respeito onde ele vai abordar essa temática, eles vão abordar essa temática do índio, né, ao viver, trazer o índio como um herói nacional, muito bem. Então, é marcada pela exaltação da natureza, volta ao passado histórico, o que mais? Medievalismo, o que mais? Criação do herói nacional na figura do índio, de onde surgiu a denominação geração indianista, muito bem. E também, olha só, o sentimentalismo, a religiosidade são outras características presentes nos textos dessa geração. Vamos falar um pouco mais ainda, olha só, dessa primeira geração, olha só. Então, essa primeira geração tem como principal característica, a primeira geração aí do romantismo, temos aí a exaltação da natureza e da liberdade, religiosidade, figura do índio ou indianismo. Não vão esquecer, né? Nós repetimos aqui essa informação várias vezes. Sentimentalismo e emoção. Olha só aí, ó. Sentimentalismo, emoções, né? Os autores vão retratar ali nos seus escritos muito as suas próprias emoções, então ele vai ter esse sentimentalismo, emoções, nacionalismo ufanista, o patriotismo exagerado, brasileirismo na linguagem, utilizar mais a linguagem do português brasileiro. Muito bem. Olha só os principais autores aí dessa geração. Então temos aí, segue os escritores da primeira geração romântica do Brasil. Muito bem, muito bem. Olha só, vamos lá? Vamos falar a respeito aí do Antônio Gonçalves Dias. Muito bem, muito bem. Olha só então. Vamos falar um pouquinho aí sobre esses principais autores. Então temos aqui Gonçalves Dias, que foi um poeta, né? Foi um poeta, jornalista, professor, etnógrafo, advogado, teatrólogo maranhense. Muito bem.
talvez um dos mais representativos poetas da primeira fase romântica do Brasil. Algumas obras dele aí, do Antônio Gonçalves Dias. Temos aí Canção do Exílio, que é um poema muito conhecido, né? Tenho certeza que vocês conhecem. Então, ele vai trazer aquelas características que nós falamos aqui, olha só. Vamos aqui abordar aqui, ler um pouco dessa Canção do Exílio, que é muito conhecida. Olha só, a exaltação da natureza, né? Então, ele escreve esse poema aqui, ele vai trazer essas características característica ali da primeira geração. Então ele vai trazer ali o ufanismo, a valorização das coisas da terra, da natureza, quando ele fala aqui, ó, minha terra tem palmeiras, né? Então ele começa a relatar as coisas da natureza do seu país, no caso o Brasil, que estamos falando aí dessa primeira geração, das aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Notem aí esse ufanismo, né? Ele vai trazer essa valorização patriótica quando ele fala que as aves da terra dele, as aves do país dele, elas cantam melhor que as aves de outros países. Então há esse patriotismo exagerado, né? O ufanismo. Olha só, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida. E ele prossegue aqui relatando essas características. Olha só, em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Eu lá, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Então notem aí também que esse eu poético, né, esse eu lírico, ele está fazendo esse poema, ele está relatando, contando algo de um lugar em que ele não se encontra. Há uma saudade, né, desse eu lírico, e que ele está em algum lugar falando a respeito da sua terra, da valorização da sua terra, características do romantismo. Vamos prosseguindo, olha só. Então, ele prossegue aqui no texto e vamos prosseguindo aqui, olha só, falando a respeito ainda das características do romantismo, no caso de alguns autores. Já falamos aqui das características. Olha só, vamos falar agora sobre o Domingos José Gonçalves de Magalhães. Olha só, muito bem, ele é considerado o fundador do romantismo brasileiro. Gonçalves de Magalhães nasceu no Rio de Janeiro, foi poeta, professor, ensaísta, diplomata, político, médico brasileiro. Personagem brasileiro multifacetado. Muito bem, olha só algumas obras dele aqui, ó, para você pesquisar e ler essas obras. Algumas de suas obras são Suspiros Poéticos e Saudades, olha só, O Poeta e a Inquisição, A Confederação dos Tamoios, Os Indígenas do Brasil perante a História. Muito bem. Temos mais? Temos mais informação? Temos, né? Olha só, então vamos lá. Vamos falar aqui sobre José Martiniano, também um dos autores aí do romantismo. José Martiniano de Alencar, olha só, conhecidíssimo. Procure aí essas obras, são bem interessantes para você ler. José de Alencar, ele foi cronista, romancista, jornalista, crítico, político, advogado e dramaturgo brasileiro. É conhecido por seus romances regionalistas, olha só, históricos e indianistas, os quais se destacam, olha só, 5 minutos, o Guarani. Você já leu o Guarani? Muito bom. A Viuvinha, o Sertanejo. Então, ele vai trazer essas características aí da valorização valorização da natureza, valorização do indígena, valorização do nacional. Então, são características da obra aí do José de Alencar. Temos também algumas características, falamos aqui a respeito das características do romantismo da primeira geração, falando a respeito ali do índio como herói nacional, falamos também a respeito da valorização, né, das coisas da terra, valorização da natureza, que vimos ali no texto que nós abordamos. Na segunda geração ele já vai trazer ali o sentimentalismo, o escapismo. Apresentamos ali um texto no vídeo que você viu ali a respeito dessas características do romantismo, ok? Muito bem. Ficou claro, então, essas características do romantismo, nacionalismo, o índio como herói nacional, o sentimento exacerbado, né, o sentimento exagerado, a valorização ali da religiosidade cristã. Temos mais o que aí? Temos mais o que podemos nos lembrar? Exatamente, é isso. Então, características do romantismo. Falamos aí sobre a primeira geração, sobre a segunda geração
terceira, e falamos aqui sobre os principais autores e algumas obras que caracterizando, mostrando e apontando essas características do romantismo, ok? Muito bem. Podemos ir para a nossa DLI, podemos praticar? Vamos praticar então? Vamos lá, olha só. Muito bem, temos aí, olha, um texto que diz assim, ó: não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Muito bem. Sobre a canção do exílio, aponte um aspecto temático da poesia lírica de Gonçalves Dias que ressalta no texto. Muito bem. Letra B. Onde é lá e onde é cá? Muito bem. O que mais? Exatamente? Exatamente. Responda, participe no chat. Daqui a pouquinho nós vamos retornar com a resposta.
Muito bem, retornando aí para a nossa resposta da dinâmica. Olha só, vamos ler novamente aí o texto. Questão diz o seguinte: não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não eu encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Muito bem, aí a questão indica o seguinte: sobre a canção do exílio, aponte um aspecto temático da poesia lírica de Gonçalves Dias que ressalta no texto. Muito bem. Temos participação ali também, aqui no chat. Quem mais? Aí tem a questão B que diz onde é lá e cá. Muito bem. Então temos a participação da Maria Arruda, que indicou o seguinte. Maria Arruda indicou o seguinte. A Maria indicou que na letra A, lá, é isso? Na letra A? Não, é letra B, né? Não, sobre o texto. Ela indicou que na canção do exílio, os aspectos temáticos são o nacionalismo, segundo a Maria, que mais? Nacionalismo, e indicou também exaltação da natureza. Muito bem, Maria Arruda. Obrigado pela participação. Ela deu mais a resposta da letra B também, ela indicou que lá, no texto, no caso aí da letra B, lá seria o Brasil. Não é isso? Seria o Brasil. E cá seria o lugar do exílio onde ele se encontra, ok? Muito bem. Obrigado pela participação, Maria. Tem participação ali também do Cidolandre. Cidolandre participou também. Então vamos à resposta? Olha só. Então vamos à questão. Então temos a questão aí que diz aí, se você analisar o texto, né, ele vai trazer essa questão aí da religiosidade, né? Olha só, questão da religiosidade, que é uma das características do romantismo, né? Então ele não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, né? Então ele nota-se aqui que ele está falando de um lugar, né, da terra dele. É uma das características, o patriotismo, a valorização da pátria, o ufanismo, né? Sem que eu desfrute os primores que não encontro por cá. Então nota-se aqui que ele está exilado em algum lugar, né? Não está na pátria dele, ele está fora, ele está observando e olhando de lá, contando das saudades que ele sente do lugar
que ele pertence, no caso do país. Olha só, aí ele vai trazer aqui a valorização da natureza pátria, ó. Sem que ainda aviste as palmeiras, né, a natureza, onde canta o sabiá, a valorização aí dessas, no caso aí, valorização das coisas da terra, não é isso? Valorização das coisas da terra, no caso do país dele. Tanto que o nome o nome do texto chama-se Canção do Exílio. Alguém que está exilado de fora, né, fora do seu país de origem. Então, é o nome do texto. Aí diz o seguinte: aponte os aspectos temáticos da poesia lírica de Gonçalves Dias que ressalta no texto. Muito bem, olha só aí a resposta. A resposta é a seguinte, olha só. Nacionalismo, pessoalismo, ou seja, né, ele está indicando ali algo pessoal, valorização ali dos seus sentimentos, né, dos sentimentos do autor. Então ele valoriza ali o nacionalismo, o pessoalismo, exaltação da natureza, como eu falei, exaltação da pátria, o ufanismo e a religiosidade. Muito bem. O tema do poema Canção do Exílio é a saudade do autor pelo Brasil, que foi retratada enquanto mesmo estava exilado. Para tanto, ele ressalta em seu poema as belezas naturais da Canção do Exílio. Muito bem. Temos mais informação? Temos, olha só. Gonçalves Dias foi escrito no período inicial do romantismo brasileiro, onde o patriotismo estava em alta junto ao nacionalismo. Graças ao recente rompimento do Brasil com a colônia, com Portugal, neste poema o autor mostra a aversão aos valores portugueses e ressalta as belezas naturais do Brasil. Muito bem. Dito isso, olha aí, com essas informações você responde a segunda, que diz o seguinte, olha só. Resposta. Lá é o Brasil, né? E cá é Portugal, de onde ele falava, de onde ele escreveu esse poema, A Canção do Exílio. Então, lá é Brasil, cá é Portugal, a Canção do Exílio foi escrita em Portugal, à época em que Gonçalves Dias estudava Direito em Coimbra. Muito bem. Exatamente. Obrigado aí pela participação de vocês. Espero encontrá-los aí numa próxima oportunidade. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.